Shalom! Eita, estamos caminhando, né? Hoje começa a leitura do quarto livro do Pentateuco, o quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números. Então nós estamos no 38º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Que bom que estamos iniciando mais um livro da Bíblia e que bom que Deus vai continuar falando com a gente. O livro de Números, ele, como os outros também, eu sou empolgado para falar essas coisas, mas é muito top, gente. O livro de Números nós vamos ver muitas emoções, vamos ver os falsos profetas sendo usados por Deus, nós vamos ver a trapaça de Miriam, a irmã de Moisés, juntamente com Arã, Miriam e Arão, eles vão se rebelar contra Moisés. A gente vai ver Moisés ficando nervoso e batendo na rocha de forma que não era a direção de Deus para bater. A gente vai ver muitas coisas especiais aqui. E eu enviei um videozinho no grupo e gostaria que vocês assistissem, que é a visão panorâmica de Números, é muito legal. É de um grupo que chama Project, né? Projeto Bíblico. É muito legal esse vídeo. E eu também gostaria de começar lendo lendo uma parte aqui dessa Bíblia, que é a Bíblia de recurso. Vocês não vão ver, né? Porque está ao contrário, mas é Bíblia de recurso para ministério com crianças. E nessa parte de Números, ele tem um comentário interessante. No comentário antes do livro, tem-se o comentário seguinte, que o livro de Moisés, é o quarto livro de Moisés, chamado Números, ele é um livro das peregrinações. Ele tem esse nome por causa das duas contagens que irão acontecer nesse livro. A primeira contagem ainda é no Monte Sinai, eles estão um ano no Monte Sinai, e nesse período agora Deus manda que faça a contagem, por isso tem o nome do livro chama Números, porque tem muitas contagens. E aí, lá para o capítulo 26 mais ou menos, tem uma segunda contagem. Quando acontece a segunda contagem, toda essa turma aqui já morreu no deserto. Então, acontece a primeira contagem por causa das rebeliões que a gente vai ver. Esse grupo aqui de Números do capítulo 1, todo ele vai estar morto, né? É bem interessante mesmo. E continuando aqui a leitura, então a primeira no Monte Sinai e a segunda nas planícies de Moabe. E a maior parte do livro, porém, descreve as experiências de Israel enquanto eles caminhavam no deserto. Porque até agora, toda a lei foi dada no Monte Sinai, que é chamado Monte da Lei, e da lei de Deus, e eles estavam parados, eles ficaram parados ali. Há 2 anos que eles tinham saído do Egito e tinha 1 ano que eles estavam recebendo essas leis. Então eles estavam parados, o tabernáculo estava funcionando lá, os sacrifícios, estava tudo funcionando normalmente, mas eles não estavam a caminho, eles não estavam peregrinando para a Terra Prometida. E aliás, eles tinham pouquíssimo tempo para chegar na Terra Prometida. E aí, por conta da rebeldia, eles ficaram rodando 40 anos, né? Na verdade, era uma viagem de aproximadamente 11 dias. Olha só, gente. 11 dias do Monte Sinai para entrar na Terra Prometida. E aí, por causa da rebeldia, a gente vai ver isso no decorrer do livro, Deus falou para Moisés: eu vou matar todo mundo. Moisés intercede e tudo mais, a gente vai ver isso mais para frente, mas toda essa turma aqui morreu, certo? No deserto. Continuando, então era uma viagem de 11 dias que se transformou numa agonia de 40 anos. É isso. Números também é chamado de livro das jornadas, livro das murmurações e também é chamado de o quarto livro de Moisés. Ok? Só para a gente entender. Então,
rapidamente aqui, agora são as minhas anotações. Moisés foi o escritor, né? E o tema é esse que eu falei, a jornada do povo de Israel no deserto. Eles vão do Sinai, do Monte Sinai, até a planície de Moabe. É, e essa contagem ela é feita por uma ordem de Deus. Deus quer que conte todos os homens acima de 20 anos que estejam disponíveis para a guerra. 603.550 homens, exatamente. Olha como Deus ele é perfeito, né? A numeração bem corretinha. O capítulo 2, ele começa com uma ordem de Deus de que quando os israelitas eles fizerem um acampamento, eles vão ficar em volta do tabernáculo, cada um com o seu grupo, cada um a tribo ia verificar a bandeira, então ia ficar ali toda a família e todo o exército daquela tribo, menos a tribo de Levi, porque os levitas eles são separados para o trabalho do tabernáculo, para desmontagem, para caminhar, para os sacrifícios, para auxiliar em todo o trabalho sacerdotal. Então essa tribo de Levi ela foi separada por Deus para o trabalho na congregação. Por isso que em algumas igrejas existem alguns irmãos que se dispõem a ajudar, que eles são chamados de levitas. Não sei se você já conhece alguns irmãos que falam assim, não, eu sou levita. Vem dessa ideia de que ele tem que trabalhar. E alguns, inclusive, até confundem, né? Dizendo que é levita e não pode fazer muitas coisas porque precisa ministrar, estar preparado para a pregação da palavra. E não tem nada a ver com isso. O levita é o que mais trabalhava, ele não tinha exército. Na hora da guerra, ele não entrava na guerra como soldados, mas ele era o que trabalhava muito, era aquele que servia, que ajudava em todo o tabernáculo. Então, se você quer ser levita, a primeira coisa que você tem que ter em mente você vai trabalhar muito, viu? Trabalhar bastante. Então, eles tinham que acampar em volta do tabernáculo e tem toda uma organização, tribo por tribo, e aí foi organizado aí esses 603.550 soldados. E assim encerra o capítulo 2 de Números. Gente, é empolgante. Tem parte de Números que é um pouco maçante, né? Que ali vai falando muitos nomes, mas as histórias de tudo que acontece, ela realmente ela é empolgante, né? Lembra do profeta Balaão, que quis profetizar contra Israel e tem a história da profecia se reverter e ser revertida em bênção no povo de Israel? Pois essa história está aqui, mais para frente a gente vai ver. Amém? Deus abençoe e se empolgue. Se você está atrasado, permaneça firme, continue, recomece a sua leitura a partir de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, se você não leu, deixa para trás. Depois você lê no final, porque senão você vai perder a oportunidade de ler a Bíblia toda em um ano. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.